Aos poucos a gente pode ir voltando, mexendo um pouco o corpo. Eu queria começar agradecendo, né, o convite. Não deixa de ser uma festa isso que a gente está participando, né? Como uma boa festa, eu também fiquei pensando o que eu tenho para oferecer também nessa festa, né? Ou seja, uma coisa, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui também, né? Em outras palavras. E achei muito interessante, assim, eu tive grandes descobertas essa semana, porque antes de vir para cá eu comecei a olhar as pessoas que estavam vindo para cá para falar. Eu fui para a internet e comecei a olhar um por um, assim. Alguns eu já conhecia, né? Clarice já tinha visto a festa dela, já conhecia, né, uma coisa da Laerte, alguma coisa. Eu comecei a procurar, fiquei super feliz, descobri muita coisa. E para começo, assim, de conversa, de formação eu sou antropólogo, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a antropologia ela foi o início de um divisor de águas, assim, na minha vida. Porque eu entrei em contato não só com uma maneira de você pensar radicalmente, não apenas a si mesmo, né, mas você também entrar em contato com tudo aquilo que a princípio você não é apresentado, seja na escola, seja na sua vizinhança, seja na televisão, o que for, né? Não apenas assim culturas exóticas que vivem numa ilha perdida no Pacífico, mas também como que você se dá conta de como que você fala sobre o mundo, e ao falar sobre o mundo você está falando sobre você mesmo, na verdade. Como é que você consegue ampliar isso, para não dizer estourar as bolhas, né? Como é que a gente pode se dar conta que, enfim, eventualmente a nossa vida é só uma bolha, né? E a gente não se dá conta disso, né? Então, especialmente nas ciências humanas, assim, as ciências ocidentais, eles tiveram grandes descobertas, né? Coisas muito interessantes que foram aprofundando a visão de como que a realidade se estrutura, a realidade social se estrutura, né? As meninas trouxeram nas falas que me antecederam, né, um pouco sobre esses dilemas que a gente vive, né? E é super crucial que a gente jogue luz sobre esses aspectos, né? Então foi por onde eu comecei também, uma inquietação nesse sentido. Mas junto disso, eu comecei a me dar conta de outras coisas, né? Ou seja, eu comecei a me dar conta de aspectos que no primeiro momento eu não tinha visto. E esses aspectos, eles dizem respeito a uma dimensão quase de contradição que a gente se depara com a gente mesmo, né? Ou seja, a gente se dá conta de que a gente eventualmente descobre coisas maravilhosas sobre a vida, a gente descobre coisas maravilhosas sobre como é que a gente deveria eventualmente operar na vida de um jeito mais leve, como é que a gente pode desenvolver visões e ações que a gente pode incluir outras pessoas, outras culturas, outros povos. Eventualmente, isso são os nossos vizinhos ou pessoas que a gente encontra nas ruas e assim por diante. Mas, embora a gente vá tendo acesso a isso, a gente vá estudando, a gente se dá conta depois de um tempo que a gente tem contradições internas. O fato da gente ter acesso a isso não significa que aquilo se resolve internamente. Então eu comecei a me dar conta disso. Eu tinha um professor, assim, para dar um exemplo para vocês, ele era muito interessante, ele era aqui de São Paulo. E ele, nos anos 70, ele era um militante, assim, fiel, né, ao Partido Comunista Brasileiro. Eles seguiam a cartilha, assim, né? Então ele conta que eles, dentro dessa da visão, né, você tinha toda uma crítica à indústria cultural, por exemplo. Então você não ia ao cinema, porque, enfim, cinema era uma coisa da indústria cultural de se perpetuar, e uma série de coisas, né, que, enfim, aquilo é obra do capitalismo e, portanto, não. Mas ele conta que ele tinha umas recaídas, né? Essas recaídas é que ele adorava cinema. Então ele conta um pouco constrangido das vezes em que ele ia ao cinema, ele não contava para ninguém, claro, né? E que ele sentava lá no fundo do cinema para ver o filme, e que quando acendiam as luzes no final do filme, ele olhava para o lado e tinha vários colegas do partido. Todos se levantavam, saíam pela porta dos fundos, ninguém falava nada, né? Como se nada tivesse acontecido. Então a gente está cheio dessas coisas, né? Ou seja, a gente entendeu várias coisas, mas não significa que tem uma dimensão interna nossa que foi comunicada por aquilo. Então eu fui me dando conta disso, né? Ou seja, não é falta de informação que está faltando para nós, né? Isso é uma coisa redundante, porque informação a gente já está cheio. E a gente tem um limite, né, na nossa cultura da gente acreditar que a informação resolve, ou seja, a explicação resolve. Se você explicar aquilo por A mais B, é como se tivesse resolvido.
E a gente está cheio de exemplos de que isso não funciona, porque é só a gente observar na nossa vida, né? A gente pode fazer um conjunto de uma série assim de reuniões e planejamento estratégico, a gente reúne as pessoas, estabelece as metas, vamos dizer, agora nós estamos em janeiro, né? As metas para 2019. Todo mundo virou o ano, talvez fez algum desejo, algum pedido, né? Deu 3 pulinhos, comeu lentilha e rezou um pouco, né? E a gente fica, então, imaginando que agora vai ser diferente, né? Agora nós vamos fazer alguma outra coisa. E a gente até, eventualmente, na organização que a gente participa, um meio que a gente está envolvido, é muito comum a gente imaginar que a gente, estabelecendo essas metas, a gente explica para cada um, vocês entenderam? Não, a gente entendeu, é isso aí que nós queremos. Fechado. A gente formaliza aquilo, a gente até melhora, assim, a gente bota aquilo numa ata, bota no e-mail e envia para cada um. Aí todo mundo recebeu, e tu manda para o WhatsApp para não ter dúvida que a pessoa não recebeu. Aí chega segunda-feira, diz, ó, segunda-feira é isso, entenderam? Beleza. Aí chega segunda-feira, a gente vai descobrindo a partir de terça, quarta, quinta-feira, que tem uma dimensão nossa que ela não é comunicada por e-mail. Ela não é comunicada por WhatsApp, ela tem não é uma questão de um algoritmo, de uma informação. A gente começa a se dar conta que a gente tem uma falta de familiaridade com uma dimensão interna e que, se a gente não começa a jogar luz nesse processo, aquilo pode simplesmente botar tudo a perder, né? Porque a gente vai simplesmente encontrando informação, a gente vai fazendo curso, a gente faz formações, a gente recebe certificados e a gente vai ampliando o nosso currículo e assim por diante, e aquilo não necessariamente produz uma transformação que a gente talvez esteja querendo ver, né? Então, uma das coisas que me chocavam muito, assim, de ver, e até hoje seguem chocando a mim mesmo, quando eu reconheço isso em mim, é o fato de que, se a gente não tem cuidado, é muito fácil a gente se tornar justamente aquilo que a gente está tentando superar. Ou seja, a gente pode ter, às vezes, a melhor das intenções, a gente pode ter uma visão que a gente julga super positiva, mas, eventualmente, com a outra pessoa ser intransigente, a gente encontra obstáculos, a gente acaba se tornando justamente aquilo que a gente, enfim, estava apontando. Aí a própria noção da pessoa apontar inimigos, ela fica muito estranha, porque tu não consegue localizar. Então a gente começa a se dar conta que a gente está lidando com uma dimensão da realidade que ela é quase não localizável, porque tu não consegue pegar nela direito. É como se ela escorregasse da nossa mão, né? Então a gente se dá conta de que a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com os seres, com esse outro que é uma metamorfose completa, e a gente nunca consegue delimitar exatamente onde é que ele está, quando é que ele começou, né? E isso diz respeito como se fosse um software que a gente usa, que diz respeito a gente ter uma espécie de fé, assim, como se fosse quase uma esperança de que as coisas, elas possuem qualidades por elas mesmas que são capazes de, no mínimo, nos oferecer felicidade. As coisas, as pessoas, elas têm qualidades delas que vão nos oferecer um tipo de conforto, um tipo de segurança. E a gente chega num momento em que, eventualmente, mesmo que a gente consiga manter aquilo perfeito, a gente tem um dia que a gente olha e a gente não consegue mais reconhecer aquilo que um dia a gente reconheceu. E a gente não sabe onde é que aquilo foi. A gente não sabe o que aconteceu. A gente começa a ver que o aspecto das coisas mudarem é muito mais profundo do que no primeiro olhar a gente poderia reconhecer. Porque a gente reconhece que isso são muitos níveis, né? A gente tem um nível em que as coisas, elas mudam aparentemente no seu sentido grosseiro. Então, cresce cabelo, cai cabelo, o cabelo muda de cor, fica mais branco, fica cinza, e engorda, emagrece, aquela coisa vai se metamorfoseando. Mas você observa que tem uma dimensão interna nossa que nem sempre leva isso em consideração. Então, é comum a gente encontrar relações nossas em que a gente olha para a pessoa está perto de nós, às vezes, uma vida inteira, né? Especialmente se são relações muito próximas, assim, família, ou pessoas que a gente costuma encontrar com uma certa frequência. Passaram-se 20, 30 anos, mais às vezes. E a gente olha para aquela pessoa e a gente, às vezes, não enxerga aquela pessoa. Aquela pessoa cresceu, a pessoa mudou, ela tentou fazer coisas, mas a gente segue vendo alguma outra coisa, que não é o outro. Isso é super comum. Aí começa a surgir um tipo de atrito nas relações, né? A gente não entende como é que isso funciona. Só que, por outro lado, às vezes aquilo nem mudou, assim, a pessoa nem engordou, nem emagreceu, o cabelo não ficou branco, a pessoa não engordou nada, não mudou o jeito de vestir, o jeito de se pentear, e a gente olha e não reconhece a pessoa.
A gente até dá uma dura na pessoa. Eu digo, olha, eu nem sei quem é você suma daqui, porque não dá. Não sei se eu estou falando muito alto, estou empolgado, ou está muito agudo. E aí essa coisa da mudança, o que é que muda, né? Aí, por exemplo, a gente encontra alguém que a gente ama, né? A gente reconhece que a gente ama a pessoa. Aí tem várias descobertas aí, né? A primeira descoberta é que, embora a gente ame a pessoa não nos pertence. Essa é a básica, assim, né? Pré-escola, né? A gente lá pelas tantas descobre que a pessoa é livre. Sempre foi, né? Não sei porque um dia a gente teve ideia que a pessoa talvez não fosse. Mas a gente descobre que a pessoa tem ideias próprias. É óbvio, sempre teve. Então a gente descobre que essa coisa do amor é um pouco complicada, né? Depois, a gente descobre que a própria inteligência do amor, ela também não é nossa. Porque todo mundo que ama, quando a pessoa começa a amar alguém, ela descobre que todas as músicas sertanejas fazem sentido. E que quando alguma coisa vai mal, elas fazem mais sentido ainda, né? Aí a pessoa descobre que aquilo é uma espécie de lugar que ela entra e que não é dela, não consegue ter copyright, assim, dizer que isso é meu, isso é de alguém, aquilo é geral. Então, isso é muito interessante. Além disso, a pessoa descobre que tem um outro nível, que ela descobre que também, embora aquela dimensão que ela sinta possa vir por dentro dela, como se viesse das entranhas dela, ela diz, isso sou eu, ela descobre que esse amor não pertence a ela no sentido mais profundo ainda, porque ela descobre que ela não consegue ter controle sobre aquilo. Ou seja, mesmo que o outro faça, vamos dizer assim, otimistas, assim, não sagitariano, né? Não, vai dar tudo certo. Aí a pessoa olha e o outro se comporta, ele faz tudo direitinho. E tem um dia que a gente olha e aquilo escapou. A gente está com o outro na nossa frente e a gente não sabe para onde é que aquilo foi. A gente descobre que a gente não tem controle. É óbvio que a gente pode cultivar, a gente pode cuidar, mas a gente não consegue controlar isso. Então, a gente começa a se dar conta que tem uma dimensão nossa que ela funciona um tanto independente da nossa vontade. É como se não fosse uma questão de opinião a respeito, não fosse uma questão de ter que provar algo, né? Mas é uma dimensão que ela influencia aquilo que a gente começa a ver. O que a gente vê? Então, se a gente não jogar luz nesse aspecto interno, que acaba condicionando o que a gente vê aparentemente do lado de fora, como é que a gente pode aspirar a fazer uma transformação mais profunda nas coisas? Um dos aspectos mais paradoxais dos dias de hoje é não apenas o fato da gente ter uma relação um pouco banalizada com a informação, no sentido de acreditar que a explicação resolve, como também o fato da gente não ter uma habilidade de como transformar aquela explicação ou aquela visão em alguma coisa mais prática, em alguma coisa que possa vir por dentro da nossa própria experiência. A gente não tem um tipo de inteligência, um tipo de conhecimento. Eu não gosto, às vezes, da palavra treinamento, porque a gente tem um vício um pouco cultural de que aquilo tem uma coisa quase fordista. Como se, especialmente a pessoa olhar, dependendo do tipo de pedagogia que a pessoa olha, é como se aquilo fosse um pouco uma fabricação da pessoa, né? A pessoa como se ela fosse um pouco talhada para fazer aquilo. Mas a gente vai precisar, na falta de uma outra palavra, eu vou usar essa mesmo, né? A gente não tem um treinamento, uma inteligência de como que a gente olha de um modo um pouco mais profundo para essa dimensão nossa que está o tempo todo atuando e está influenciando naquilo que a gente está vendo. E o quanto que a gente está vendo, aquilo revela, né? Aí tem coisas interessantes, assim, né? Meu professor, ele diz, olha, tu quer saber como é que está uma pessoa, tu não pergunta para a pessoa como que ela está, porque todo mundo é um pouco suspeito. Hoje em dia, o Instagram, então, as pessoas são mais suspeitas ainda, né? Porque aquilo é um second life, assim, né? Que acontece paralelo, assim, né? E aí você não pergunta para a pessoa, mas você pergunta para essa pessoa como é que estão os outros. Fulano, como é que a pessoa é essa, né? Como é que está o fulano? Ah, o fulano eu não aguento mais, é um saco aquela pessoa. E o Beltrano? Ah, o Beltrano então eu nem vejo, não dá. Aí pronto, aí tu vai tirando a temperatura, como é que está a pessoa. A pessoa se revela, ela revela como que ela vê o mundo, ela revela como que ela está construindo as relações dela. Então, é muito importante a gente se dar conta de um aspecto inseparável dessa dimensão interna com aquilo que a gente chama de fora, de mundo externo. É totalmente inseparável. E
isso é super importante, porque, do contrário, é como se a gente ficasse numa ingenuidade de imaginar que a gente está tentando consertar alguma coisa do lado de fora sem olhar para dentro. Um dos paradoxos dos dias de hoje é que começa, por um lado, você tem um bombardeamento, né, das mídias, você tem um bombardeamento da sociedade como um todo, num aspecto completamente alucinado, num certo sentido, e por outro, você começa então, dentro desse aspecto acelerado, você começa a surgir uma aspiração de você obter um tipo de ordem a partir dos corpos, a partir de uma ordem que vem de fora para dentro, sendo que você segue estimulando aquilo, num certo sentido, ou vai faltando um tipo de inteligência de como é que você lida. E a gente imagina que então, tendo um tipo de controle, de ordem externa, você vai resolver alguma coisa. Isso é um ponto que a gente tem que olhar muito. Uma das mulheres, né, já que a gente está justamente nesse evento, né, paulistano, nas mulheres, assim, teve muitas mulheres incríveis no século XX, mas uma que chama muita atenção e que ela está ficando muito atual, né, é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt teve um papel crucial, porque, em primeiro lugar, ela era mulher, nos anos 50, 40, dentro do âmbito assim, né, filosófico. Aquilo não era um lugar de mulheres, né, não era difícil. Agora, ela não só ela era mulher, como ela era judia. E ela se debruçou a olhar como é que os nazistas fizeram o que eles fizeram, por exemplo. Que era uma coisa que as pessoas não estavam muito afim de pensar a respeito, né? Mas ela tinha essa pergunta, que é uma pergunta crucial. Como é que o outro foi capaz de fazer o que ele fez, chegar em casa e ele ter um gato, um cachorro, né? Tem filho, é uma pessoa aparentemente normal, assim, né? E pode fazer e achar que não tem um problema dentro daquilo. Então, ela gerou interesse pelo outro. Ela não quis dizer que ela estava simplesmente perdoando, passando a mão na cabeça. Ela gerou interesse de como é que os outros foram capazes de fazer o que eles fizeram, por exemplo. E o argumento dela, que é super interessante, né? Ela vai chamar isso da banalidade do mal, que é algo que a gente vê ressurgir, né? Frequentemente a gente vê essa dimensão surgir, porque ela dizia assim, olha, se a gente pegar todos os nazistas, botar num paredão, fuzilar, não resolve. Por quê? Porque o nazismo não acaba você terminando com os corpos das pessoas, porque ele não está dentro dos corpos. Você não encontra, você vai fazer uma autópsia da pessoa, tu não encontra, não está numa região, tu não localiza. Você não deixa, você banaliza, porque você acha que você resolve, mas você se retira da posição de olhar de um jeito mais profundo como é que a pessoa é capaz de fazer o que ela faz. Então você banaliza a situação, porque você diz, não, mata, está tudo resolvido. Claro, é óbvio. Mas não, tem um princípio ativo. O que é esse princípio ativo? É o fato de a gente estar agora em 2019 e a gente vê essas coisas surgindo e ressurgindo. É provável que essas pessoas, elas talvez nunca tenham encontrado pessoalmente alguns desses lá, vamos dizer assim, os originais, né? E essa coisa segue viva. Como é que explica isso, né? Como é que isso é transmitido, né? Isso é um vírus, pessoal. Isso é um tipo de vírus. E se a gente não tiver a habilidade de olhar, de um tipo de relação mais lúcida que a gente pode gerar com isso, é pouco provável que a gente consiga chegar a uma dimensão mais profunda disso. Então, nesse caminho, eu comecei a encontrar ou buscar ferramentas que pudessem justamente iluminar essa dimensão interna, que é tão paradoxal, né? É tão paradoxal. Como é que a gente joga a luz nesse processo e, a partir desse processo, a gente pode começar a imaginar, visualizar uma transformação irreversível, uma transformação que a gente consiga ir além, né? Que a gente consiga ampliar o nosso olhar. Então, esse processo ele começa a passar por uma familiarização. Um aspecto muito interessante disso é o fato de que, quando a pessoa começa esse processo, ela imagina que ela está fazendo isso isolada. Então, por exemplo, dentro desse processo, eu fiz alguns anos de retiro, né? Fiz 2 anos, depois eu fiz 1 ano, fazendo algumas coisas assim, né? E desse processo, a gente imagina, nossa, a pessoa ficou lá sozinha, né? Ela estava, né? Mas não só isso, é como se a pessoa estivesse isolada, né? Ela não reconhece os outros, né? Aí o meu professor, ele diz, né? A melhor motivação para a pessoa fazer uma coisa dessas é o fato de que a pessoa tentou ajudar outras pessoas e ela não conseguiu. Ela não conseguiu porque ela reconheceu que ela tinha dimensões internas dela que se atropelavam, né? Que elas simplesmente apareciam e elas eventualmente faziam a pessoa retornar a uma visão de que o outro tá errado, aquilo está nele
e está carimbado, e é isso, e é pronto, e assunto final, e não conversamos mais sobre isso. Né? Uma coisa assim. A gente tem regiões de fragilidade que a gente repentinamente escorrega e a gente retorna tudo aquilo que a gente estava tentando superar, né? Então, a gente começa a querer jogar mais luz nesse processo. Então, um ponto muito, muito incrível que acontece é o fato de que, ao se jogar luz nesse processo, a pessoa começa a se sentir muito mais próxima um dos outros, porque ela descobre que tem uma dimensão impessoal nisso que nos conecta a todo mundo. Porque a pessoa, quando começa a olhar para as emoções, a pessoa, quando começa a olhar para como que a realidade surge diante dos olhos, ela percebe que o jeito que ela olha, o jeito que a pessoa do lado olha, o jeito que a pessoa que está na Nova Zelândia olha, nesse aspecto sutil, é igual. Vocês querem ver? Por exemplo, a gente tem uma relação com os objetos, com as coisas, por exemplo, e vamos botar as pessoas também, né? Que é como se as pessoas, quando a gente olha, a gente tem sabe um celular que fica procurando rede? Chega num lugar assim, meio mato, assim. A gente tem isso, né? Ou seja, a gente tem um sonar, assim, que fica procurando um lugar que o nosso olho pode brilhar. Então, a gente chega num lugar, pensa, cada um de nós entra aqui pela porta e fica assim, né? Onde é que meu olho vai brilhar? Aí tem um que olha, cerveja. Aí nós vamos. Aí a gente olha, mas tem uma pessoa ali que eu queria, nossa, que legal essa pessoa, tá. A gente vai. Mas aquela pessoa não. E a gente tem um sonar que a gente fica procurando. Nesse momento, a gente descobre que a gente tem uma conexão de energia com as coisas. Isso é um papo meio... né? Tem um músico lá do Rio Grande do Sul, muito interessante, né, o Ney Lisboa. Ele diz assim, para viajar pelo cosmos não precisa gasolina. É um pouco isso. Mas a pessoa começa a se dar conta que a gente olha para as coisas e não é necessariamente uma conexão mental, assim, de pensamento. Tem e a gente vai, meio hipnotizados, né? E a gente vai, quando aquele brilho começa a desaparecer, aquele radar volta procurando rede, a gente vai para outro lugar. E assim a gente passa de um lugar para o outro. Tem uma expressão que se usa que se chama transmigração, que é o fato de que a gente vai transmigrando, a gente passa de um lugar para o outro. A gente tem de um nascimento para o outro, né? A gente começa a olhar para a nossa vida, a gente viu que a gente já nasceu e morreu várias vezes, né? Cada um desses nascimentos, enquanto ele acontecia, aquela vida parecia completamente real, verdadeira, concreta e última, né? A gente diz, não, é isso, eu vou morrer assim e não vai mudar, nada vai mudar. Tá. Aí vem a próxima revolução solar da pessoa, a pessoa começa a ver outras coisas. Dentro dessa conexão de brilho que a gente tem, a gente começa a imaginar que as coisas, as pessoas, elas têm propriedades por elas mesmas. Ou seja, elas são capazes de nos oferecer isso, que esse brilho que eu tanto estava procurando, isso está lá. Portanto, eu preciso daquilo. Então, a gente vai e adquire. Né? Seja do jeito que ocorrer. Só que a gente não entende muito bem. Isso é tipo a gente está andando na rua, assim, num shopping, né? Tu passa numa vitrine, aí quando a gente olha pela vitrine, aquilo brilha. Aí o nosso olho ele fica magnetizado. Aí a gente compra, bota na sacola, chega em casa. Quando chega em casa, vamos ser otimistas, está 100% do brilho ainda. Vocês vão observando ao longo dos dias, tem um vazamento ali, das semanas. Aí tu olha, aquilo já está uns 70% depois de algumas semanas. E a gente não sabe para onde é que aquilo foi. Então, aí a gente começa a procurar algum outro lugar que pode oferecer isso. Ou seja, a gente tem zero autonomia nesse processo. Se vocês forem olhar, um olhar negativo, que eu não gosto, né, de casamento, mas que às vezes acontece assim, a gente descobre que tem uma pessoa, né? Não é só uma coisa da vitrine, tem uma pessoa que toda vez que a gente olha, aí lá a gente vai e pergunta para a pessoa, você também fica assim, quando você me vê? A pessoa diz sim, pronto. Deu match. Né? Deu match. Aí o que acontece? A gente procura, quando a gente encontra uma pessoa dessas, ninguém é capaz de parar por aí, né? Dizer, nossa, que legal que uma pessoa tão interessante como você existe, né? Fica bem, né? Eu estou indo. Eu estou para ver alguém dizer isso, né? Assim, não, que bom que esses seres existem, né? A humanidade precisa de seres bonitos, interessantes, assim.
Uma vez que esse encontro acontece, o que vem na sequência, mais alto. Quando esse encontro acontece, o que vem na sequência é uma aspiração da gente poder passar por aquilo de novo, né? Aí a gente começa a se organizar para aquilo acontecer de novo. Ou seja, a gente descobre que as coisas, elas têm um poder sobre nós. As pessoas, elas têm um poder sobre nós. Às vezes, isso é quase um pouco voodoo, sabe? Porque a gente está aqui super calmo. Aí eu posso começar a falar de uma certa pessoa para vocês, aí vocês... Aí todo mundo se sente agulhado de algum jeito. A gente começa a falar de objetos, seja o que for, a gente tem uma agulha em algum lugar que nos remete àquilo. A gente tem uma conexão desse nível com as coisas. E o que eu estava falando do casamento, né? Porque aí a pessoa, ela olha para o outro, aí quando ela se despede, aquilo dá a gente começa a aspirar que aquele momento surja de novo. Aí quando aquele momento acontece de novo, aí vai. Aí tem um dia que a gente cansa assim de ficar só de vez em quando, a gente pega o outro e bota dentro de casa. Porque é como se agora tu encontrasse uma forma de estabilizar aquele estado interno. O outro está ali, fechou. Agora, toda vez que eu olho, aquilo está a meu dispor, né? Eu posso, sentar e ficar olhando, assim, para aquela coisa toda, né? Só que tem uma oscilação nesse processo, porque a pessoa descobre... Por exemplo, se isso fosse verdadeiro, aquilo teria que ser eterno. Ou seja, uma vez que tu encontra uma certa pessoa, que tu encontra um certo objeto, e ela produz um tipo de reação específico, é como se aquilo deveria, se viesse de lá, deveria ser infinito, né? Então, ou seja, uma vez que tu olhou de um jeito, aquilo deveria ser eterno. Por que tem um dia que tu olha e tu não vê mais? Aí começamos a ter problemas. Porque a pessoa não sabe para onde foi. Mas o que acontece? A pessoa descobre que ela não só tem apego a qualquer coisa que faça a energia dela brilhar, mas ela tem apego a ficar apegada. O buraco é mais embaixo. O que é ter apego a ficar apegado? Por exemplo, domingo de tarde, né? Com exceção de hoje, que hoje é um dia especial, né? Mas os domingos, assim, normais, né? Hoje em dia está mais difícil, né? Porque tem Netflix, tem uma série de coisas que as pessoas podem fazer. Mas vamos pensar, uns anos atrás, né? A pessoa tinha algumas poucas opções, assim, para domingo de tarde, né? Então, geralmente, era um período de um banzo, assim, que dava nas pessoas, né? Porque, ou seja, a gente começa a ficar meio sem saber de onde é que vai encontrar esse brilho. E a gente tem uma sensação que a gente só vai se sentir vivo, a gente só vai se sentir bem, a pessoa só vai sentir que ela está, assim, vivendo a vida se ela tiver um bom apego. Tiver um bom de um problema, né? Tiver uma boa coisa que ela possa ficar sustentando. Aí a pessoa sente que está viva. É muito difícil a gente imaginar que a gente também vai fazer grandes saltos e transformações na nossa vida se a gente não jogar luz nesse processo. Porque é como se a gente se desse conta que a gente vai simplesmente trocando 6 por meia dúzia. Eu não sei se vocês perceberam que isso é fácil, sim, de acontecer, né? Porque a gente tem uma série de coisas com as quais a gente já se conectou, já se associou. Quando a gente para e a gente olha, a gente se pergunta, e aí, para onde é que foi? Aí a pessoa não tem onde pegar, né? Isso às vezes é um pouco desesperador, né? A pessoa pensa, o que eu fiz com a minha vida, né? Mas existe uma outra dimensão dentro disso, que é uma dimensão que... Por que é interessante esse papo, né? Esse papo, quer dizer, eu acho interessante, mas... eu acho que ele pode ser mais interessante se a gente conseguir, especialmente, jogar luz numa dimensão que a nossa dimensão de liberdade, ela está muito mais próxima do que a gente imagina. Ela está muito mais próxima. Porque aquilo que a pessoa imaginar que for liberdade, e se essa liberdade que a pessoa imagina que for liberdade, ela for uma espécie de um gesso, que ela entra dentro e ela tem que ficar um pouco paralisada, senão aquele gesso quebra, ou seja, a liberdade como um lugar que a pessoa acessa e depois ela tem que começar a controlar as coisas para que aquela liberdade não aconteça nada com ela, ela descobre que ela simplesmente entrou numa nova prisão, que está escrito liberdade. Aí o ponto não é o nome que a gente dá para as coisas, mas é o tipo de relação que a gente estabelece com as coisas. Então, essa dimensão, ela é completamente impessoal. Então, é crucial a gente se dar conta disso. Ou seja, essa fonte de energia, essa fonte que a gente encontra aparentemente nas coisas,
ela é uma fonte que ela é nossa, ela não é das coisas. Isso ninguém consegue tirar da gente. Isso é nosso sempre, sempre foi. A gente precisa se dar conta disso. A gente não só precisa se dar... Isso é como se fosse uma recuperação de uma autonomia radical, assim, né? Se a gente quiser usar uma palavra assim contemporânea, é um empoderamento radical, né? Porque a pessoa ela gera um tipo de autonomia e liberdade que não fica na flutuação das coisas. Porque a gente fica muito frágil. Porque tem um dia que até o bolo de chocolate nos deixa na mão. Ou seja, a gente corre para o bolo e o bolo não era do jeito que a gente imaginava que deveria ser o bolo, por exemplo. Então, a gente vai precisar se dar conta disso, né? E isso é essa familiarização interna. Então, isso é como se fosse uma característica do nosso aspecto interno. Uma outra característica do nosso aspecto interno é o fato de que a gente tem uma dificuldade de ver diferentes aspectos numa única situação, por exemplo. Ou seja, o fato da gente estar vendo alguma coisa, por incrível que pareça, nos cega para ver uma série de outras coisas. Eu lembro sempre de dar uma moral quando eu fico pensando nessas coisas, né? Porque, por exemplo, vocês observem, a gente quando tem uma pessoa que surge aos nossos olhos como negativa, naquele momento a gente não consegue ver nenhuma qualidade naquela pessoa. Mesmo que a gente já tenha visto, mas naquele momento a pessoa diz não. O contrário também, né? A pessoa quando está perdidamente apaixonada, vem os amigos e dizem, olha, você já se enganou antes, né? Cuidado. Você já olhou o que essa pessoa anda postando, né? Ah, vocês estão sempre contra mim. Sempre tem um complô, né? Um complô místico em algum lugar, né? Então é uma característica, né? Não é nem bom nem ruim, mas é o fato de que isso é o meu tempo? Tá. Eu vou tentar aqui. O fato da gente estar vendo algo, vocês observem isso, as coisas elas não têm um alarme assim, em algum lugar, um noticiário que está dizendo, cuidado, você está apegado. Está faltando. Não tem uma notícia, não tem um alarme que fica soando, a gente entra feliz, né? Tanto é que a gente confunde felicidade com isso. Agora, tem esse aspecto, né? Ou seja, da gente gerar uma habilidade de recuar diante daquilo que a gente está vendo. A gente precisa, porque a gente, quando está vendo alguma coisa, a gente fica cego para uma série de outras, que são tão verdadeiras quanto aquela. Um dos aspectos mais interessantes da pessoa gerar uma habilidade com o mundo interno, né? Essa habilidade, ela diz respeito ao fato da pessoa se dar conta de que aquilo que surge dentro dela pode virar a sensação de realidade completa da pessoa. Não é que aquilo seja real, mas aquilo às vezes surge, uma bolha que surge para a pessoa e a pessoa acredita naquilo e vai até as consequências finais. E ela ficou cega por uma série de outras coisas. A gente precisa desenvolver essa liberdade, essa autonomia, da gente conseguir recuar diante das coisas para gerar lucidez diante delas. Isso é crucial. Por exemplo, uma das questões que aí conecta com um aspecto muito mais amplo, né, desse processo é o fato de como que a gente conecta essa conversa, por exemplo, ao tema da compaixão, que é uma coisa que anda faltando, assim, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que nos impede de gerar compaixão, de ter compaixão, é o fato da gente ter uma dificuldade de se identificar com o outro. A gente não consegue ver que o outro, num aspecto sutil, tem processos muito semelhantes a nós. Muito, muito semelhantes. A gente não consegue. Por quê? Porque a gente se dá conta que a gente confunde o outro com o rótulo que a gente se relaciona com o outro. A gente não está vendo bem o outro. A gente está vendo um outro que a gente tem dentro. Isso é a grande chave dos conflitos, né? Relações, assim, porque a gente olha para uma pessoa, a gente começa a ficar brava com a pessoa porque a pessoa não fez aquilo. Só que se a pessoa parar um pouquinho, ela começa a se dar conta que ela talvez nunca se levantou, foi lá e disse para o outro que ela tinha que fazer aquilo. Não, claro, mas não precisa, é óbvio que a pessoa deveria saber que ela deveria fazer aquilo.
Todo mundo tem alguma história de algum atrito que surge desse sentido, né? Porque a gente não está realmente se dando conta do que é que está acontecendo ali, né? Então, esse é um processo muito importante, né? A gente se dá conta que cada um de nós, do seu jeito, a gente está buscando encontrar felicidade e se afastar do sofrimento. O ponto é que a gente não tem muita clareza de como isso acontece, né? Então, às vezes, a gente troca os pés pelas mãos. E a gente precisa jogar luz nisso. Por exemplo, sempre que a gente olha para alguém a partir de um rótulo desses, a gente provavelmente esquece essa dimensão da pessoa. Se a gente olhar para a pessoa como esposa, como marido, como pai, como filho, a gente sempre tem um nível de cobrança que vem junto daquele rótulo. Nesse nível de cobrança está o fato da gente estar vendo aquilo nos cega para uma série de outras coisas. Aquela pessoa quer ser feliz, quer afastar do sofrimento. Aquela pessoa é uma série de coisas, inclusive, nesse momento, nosso marido, nossa esposa, nosso companheiro, nosso amigo, nosso pai, nosso filho, nossa mãe, o que for. A pessoa é muito mais do que a gente está vendo. Então, isso começa a oferecer a possibilidade da gente se identificar uns com os outros. A gente precisa. A gente é muito mais parecido uns com os outros do que a gente imagina. Muito mais, muito mais. Esse processo, ele faz gerar empatia. Um processo crucial. O que é empatia? É tu conseguir te colocar no lugar do outro. É tu calçar o sapato do outro. A pessoa se permitir entrar no mundo do outro. Ela consegue se desacoplar da bolha dela. Isso é crucial. Só que a empatia não é tudo. Porque a empatia, ela pode, nesse movimento, nesse deslocamento da gente para o mundo do outro, a gente pode ficar congelado. A gente pode ficar com pena, a gente pode ficar com dó, e a gente pode simplesmente não ter nenhuma ideia. A gente pode não ter uma ação além disso. Então, é como se a gente vai precisar jogar luz nesse processo. Do contrário, é como se a gente tivesse espasmos. A gente só tivesse espasmos apenas de empatia. Quando a gente vê alguém no noticiário, quando a gente vê alguma mensagem que a gente recebe, a gente vê alguma pessoa em algum lugar, mas tão pronto, daqui a pouco toca o celular, a gente se levanta e vai fazer outra coisa. Aquilo não é necessariamente residente. Como é que a gente torna isso residente? Aí vem a compaixão. A gente não apenas entende o que está se passando no outro, de energia, cognitivamente, mas tem o impulso da gente ajudar o outro. Ele não precisa passar por aquilo. Agora, esse impulso, ele é aberto. Ele não é um impulso colonialista. A gente não quer que o outro fique igual a nós. Talvez a gente não seja o modelo. E esse nós, como como é que a primeira, Ana Paula, acho, né, que estava falando, né, no início, né? Esse outro, talvez, ele seja simplesmente deixar a pessoa com uma cara meio burguesa, uma cara meio assim, meio assado, uma pessoa que talvez não olhe se a pessoa está feliz, se a pessoa está mais livre, se a pessoa está alguma coisa, ela está simplesmente congelada em algum lugar. Como é que a gente ajuda o outro a ser melhor o que ele talvez já seja? E ele não está tendo muita ideia. Então, isso é compaixão. Compaixão nos conecta com uma dimensão muito importante da gente olhar, pessoal. Isso diz respeito a essa limitação que surge do nosso olhar, que a gente não se dá conta. Que é uma dimensão que muitos professores falam, né, que é isso que é chamado de bondade fundamental. Então, por exemplo, vocês pegam já essa atividade aqui. Teve alguém que teve a ideia de fazer a atividade. Essa pessoa pensou, eu acho que isso vai ser muito bom para as pessoas. Aí teve alguém que pensou no lugar, talvez seja a mesma pessoa, não sei, né? Estou viajando aqui. A gente precisa de um lugar agradável para as pessoas, que as pessoas se sintam bem. Mas essas pessoas precisam de cadeiras boas para sentar. Não, tem que ter um ar-condicionado. As pessoas não vão ficar suando lá no próprio janeiro. Seria legal se elas tivessem umas comidinhas, né? Tivesse alguma coisa para beber, tivesse um momento que elas se encontrassem, tivessem falas interessantes. A gente se dá conta que a gente está rodeado por isso. E que a gente sabe muito pouco. Por exemplo, a gente não sabe necessariamente fazer as nossas roupas. A gente nem sabe quem fez as nossas roupas. Mas teve alguém que plantou o algodão, teve alguém que colheu, teve alguém que trabalhou naquilo, teve alguém que produziu, teve alguém que pensou, teve alguém que transportou, teve alguém que botou na vitrine, teve alguém que imprimiu a cédula. A pessoa pensa, não, mas eu paguei, sim, mas tu não planta comida. Tu não planta dinheiro. Então a gente está rodeado por uma dimensão que sustenta a gente. E essa dimensão, ela ajuda a gente a se conectar uns com os outros. A gente está cheio disso por todo lado. As pessoas estão, todo momento, fazendo isso também. Não tem um centro do mal, um centro maligno. As pessoas, elas estão fazendo isso também.
A gente joga a luz nesse processo, isso nos alegra, isso nos conecta, né? Isso nos reconecta, num certo sentido. Eu não sei se eu passei do tempo, né? Mas eu acho que era isso. Eu posso seguir? Mais 5 minutos? Ah, então tá. As pessoas podem fazer perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Acho que vai chegar um microfone para você. Lá com o microfone. Meu nome é Rayane. Eu queria entender qual a relação de tudo isso que você falou com a crença do mito. Porque a sociedade como um todo, ela tem essa... Na verdade, a civilização lá atrás, quando a gente era aqueles primatas na evolução e tudo mais, o que distinguiu a nossa evolução para o que a gente tem hoje é a realidade imaginada, né? Que é basicamente falar daquilo que não existe. Então, a gente acredita em mitos e faz essas construções um pouco mais complexas. E aí, do que você falou, eu acho que dá algum tipo de match. Eu queria entender se tem alguma relação. É que, por exemplo, eu não sei se essa é uma noção antropológica de mito, né? Porque existem várias, né? Então, eu acho essa visão que tu trouxesse, ela é super válida com relação a mito, né? Mas é como se ela incutisse um tipo de superioridade nossa com relação a esse plano imaginado. Ele não funciona muito, mas, enfim, a gente usa, é como se fosse quase um entretenimento barato. Só que isso, essa dimensão, ela tem um papel que a gente não calcula de tão intenso na nossa vida. Então, embora a gente possa entender que certas coisas, né, míticas e assim por diante, elas não necessariamente... Eu prefiro não pensar isso numa coisa temporal de um passado que passou, sabe? Porque, por exemplo, a gente descobre... Uma das coisas mais incríveis da gente olhar para o nosso passado, a gente descobre que o passado, ele passou, mas não passou. Por exemplo, quando a gente revisita o passado, que é uma coisa que a gente faz com frequência, a gente descobre que toda vez que a gente volta para o passado, a nossa experiência do presente muda. E que o nosso passado, ele também muda com os anos, o passar dos anos. Os livros que a gente leu, eles mudam. A gente lê ele uma segunda vez, os livros mudaram. As músicas mudam. A casa que a gente morou quando a gente era criança, ela muda. Às vezes é um pouco decepcionante, né? Porque a gente sempre imaginava que aquilo era maior do que a gente vai descobrir, né? Porque, claro, a gente era pequeno, aquilo parecia vasto, né? E a gente descobre que esse passado, ele passou, mas não passou. A gente vai mudando o passado à medida que a gente vai assim, ganhando experiência, né? A gente vai descobrindo como é que os nossos pais fizeram o que eles fizeram. Eles talvez não sabiam fazer outras coisas. A gente descobre que aquele passado que durante tanto tempo a gente viu de um certo jeito, de repente a gente ressignifica aquele passado completamente. O passado é móvel, assim como o presente é móvel. E o futuro totalmente, o futuro está agora. É essa maneira que a gente se posiciona que vai delinear para onde é que a gente quer ir. É mais ou menos assim, que direção que a gente quer andar? O que a gente quer alimentar para ir numa certa direção? Então, a gente tem que olhar para isso. O tempo está andando, é uma ampulheta que está passando. Então, a gente não tem uma realidade que seja fixa, que seja concreta. Ela parece, mas é só um olhar mais atento, mais cuidadoso, a gente vê que aquilo está o tempo todo mudando. Então, a gente ultrapassa essa noção de alguma coisa estanque que aconteceu no passado que tu não mexe. Aquilo é uma visão, né? Não tem uma coisa definitiva que tu encontra, né? O próprio presente, né? A gente tem uma imagem do presente. Esse presente, ele muda o tempo todo, né? Por favor, a Ju quer fazer uma pergunta. Olá, meu nome é Júlia. Prazer, alguém conhece a Júlia? Eu notei que você abriu a água e colocou a água dentro do copo com muita calma e depois bebeu com muita calma. E eu já estive nessa posição de estar num palquinho, no centro das atenções, e isso é uma coisa que eu jamais faria. Ia me dar uma angústia. Eu fiquei angustiada de te ver, e aí o jeito que eu fiz para lidar com isso foi morrer de rir. Tipo, olha como ele está bebendo com calma. Eu queria saber, assim, porque enquanto você bebia com muita calma, eu pensei muitas coisas, muitas angústias vieram na minha cabeça. Eu queria saber o que você sentiu
O que se passou na sua cabeça enquanto estava todo mundo olhando para você e você servia água e bebia água? Eu sei que você meditou um monte, que você deve ter entendido um monte de coisa aí que eu não entendi ainda. Mas eu queria saber o que se passou aí dentro. Que eu acho que isso pode me ajudar, assim, na vida mesmo. Sim, em primeiro lugar, me passou uma sede, sabe? Esse foi o ponto de partida, assim, uma grande sede que eu tava, né? Porque eu preciso beber muita água. Eu não sei se eu tenho um problema nos rins, assim, mas eu tenho que beber água, né? Eu começo a falar e eu não sei porquê, mas eu não achei que as pessoas estavam... Eu não sei se foi ingenuidade da minha parte, mas eu não parei para pensar muito nisso. Foi... ansioso. Não, eu fiquei com medo de derramar, na verdade, né? Eu achei que não ia ser assim, né? Eu ia pegar bem, né? Mas foi só isso. Sobre como que eu abri água? Não. Não, é um momento também, isso é uma sacada, porque tu não sabe mais o que falar, a pessoa precisa de um tempo para pensar numa outra coisa. Aí tu dá um tempinho, sabe? Aí depois, a ideia veio, aí tu continua. Às vezes eu faço isso também. Deu, né? Tem mais perguntas? Então vamos, eu estou aqui. O Henrique. Oi. Na verdade, assim, só puxando o gancho da água, eu acho que essa coisa de estar presente, né? Você, assim, estava presente, bebendo a água e você meio que bloqueou. Assim, não bloqueou, mas... Beleza, tem o pessoal aqui, mas eu estou bebendo a minha água, matando a minha sede. Não sei. Essa coisa do presente que é difícil pra caramba, mas... Pode ser. A gente chega lá. A gente vai ter que acabar com as perguntas. Me cabe esse papel um pouco chato. Não, obrigado. Eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado. Obrigado.